Bem, amigos, estamos de volta para tratar da seção 2 do título 2 da Lei Complementar 106, que é a Lei Orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro, e tratar da investidura. São requisitos para ingresso na carreira do MP. 1. Ser brasileiro. 2. Ser bacharel em Direito, tendo concluído o curso em escola oficial ou reconhecida. Comprovar pelo menos 3 anos de prática profissional. É o que eu falei, esses 3 anos de comprovação são um pouco complicados. Eu nunca me aprofundei, nunca pesquisei, não é a minha área, mas eu já ouvi de várias pessoas, né? Em casos de homem, obviamente, estar quite com o serviço militar. 6. Gozar de saúde física e mental constatada por exame médico em órgão oficial. 7. Ter conduta pública e particular irrepreensível, não haver sido demitido em qualquer época do serviço público, nem registrar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício do cargo. Parágrafo único. O regulamento do concurso fixará oportunidade para a comprovação dos requisitos enumerados neste artigo, podendo estabelecer outras exigências para ingresso na carreira. Há um regulamento que sai antes do edital, que é muito mais detalhado, muito mais complexo, e muita gente nem lê. Eu acho, porque todo concurso público tem um regulamento, não só para o MP, para membros de carreira. Artigo 59. O candidato nomeado terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, a critério do PGJ, para tomar posse no cargo. São 30 dias, Essa prorrogação fica a critério do PGJ. De repente o cara ficou doente, sofreu um acidente, enfim, tem uma boa justificativa, Não simplesmente, eu vou aproveitar e tirar mais 30 dias de férias antes de começar a trabalhar, Não tem. Parágrafo 1º. Até o ato da posse, o candidato deverá apresentar declaração de seus bens, informar sobre a ocupação de outro cargo, função ou emprego e sobre a existência de qualquer outra fonte de renda em relação a si próprio e àqueles que vivam sob sua dependência econômica. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral de Justiça, perante o Conselho Superior do MP, dará posse aos nomeados, que prestarão compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e de cumprir a Constituição e as leis, em defesa da sociedade. Parágrafo 3º. Se o nomeado não tomar posse no prazo estabelecido neste artigo, tornar-se-á sem efeito o ato da nomeação. Artigo 60. O empossado deverá estar em exercício imediatamente, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo 1º. Havendo motivo relevante, poderá ser-lhe concedido prazo de 30 dias para tal exercício, prorrogável por igual período. Então, ainda há mais 30 dias de possibilidade em casos extremos, obviamente. Parágrafo 2º. Não entrando em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior, o empossado será exonerado ex officio, de ofício. Certo? Não precisa simplesmente uma simples canetada e o camarada carta fora do baralho. Seção 3 do vitaliciamento. Artigo 61. Os 2 primeiros anos de exercício do cargo da carreira do MP serão de estágio confirmatório, durante o qual a atuação do promotor de justiça será acompanhada por comissão, presidida pelo Corregedor-Geral e constituída na forma do regulamento expedido pelo Conselho Superior do MP, com vistas à avaliação de suas condições para vitaliciamento mediante verificação de suficiência dos seguintes requisitos: idoneidade moral, zelo funcional, eficiência e disciplina. Parágrafo único. O cumprimento anterior do estágio probatório ou confirmatório em outro cargo ou de qualquer outro tipo de estágio com idêntico objetivo não isenta o promotor de justiça do estágio para vitaliciamento. Ele, por exemplo, pode ter
passado por outro período de vitaliciamento em outra carreira, vamos dizer que o cara era do MP do Trabalho, resolveu ir para o MP Federal, ou era do MP estadual, resolveu ir para o MP Federal, o vitaliciamento dele em um não interfere no outro, não se comunicam. Artigo 62. A comissão de estágio confirmatório, até 90 dias antes do término do biênio estabelecido no artigo anterior, encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público proposta de vitaliciamento ou não, acompanhada de relatório circunstanciado sobre o desempenho de cada promotor de justiça, considerados motivadamente os requisitos previstos naquele dispositivo. Parágrafo 1º. No caso de o relatório concluir pelo não vitaliciamento do promotor de justiça, o Conselho, na forma de seu regimento interno, dele dará ciência ao interessado para, no prazo de 10 dias, querendo apresentar defesa e produzir provas sobre o que se manifestará a comissão em 72 horas. Deve ser tenso isso, né? Essas 72 horas aguardando. Se não considerar satisfatória a defesa, o Conselho Superior receberá a impugnação e determinará a suspensão até definitivo julgamento do exercício funcional do membro do Ministério Público e do prazo para vitaliciamento. Se a defesa não for satisfatória, ele vai receber a impugnação e determinará a suspensão até definitivo julgamento. O que eu imagino aí é que ou haverá um julgamento interno, mais elaborado, ou até mesmo, porque a inafastabilidade da justiça, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, permite que o membro recorra ao judiciário, ele pode fazê-lo. Então, podem ser uma dessas duas opções, né? Parágrafo 3º. Recebida a impugnação, o Conselho Superior determinará as diligências que entender cabíveis e, em seguida, abrirá vista ao vitaliciando para apresentação de alegações finais no prazo de 10 dias. É como num processo, né? Interessante. Parágrafo 4º. Durante a transição do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público receberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional no caso de vitaliciamento. Caso, no final, ele consiga o vitaliciamento, todo aquele período de sofrimento que ele passou vai contar para todos os efeitos da carreira dele, né? Parágrafo 5º. O Conselho Superior decidirá no prazo máximo de 60 dias contados do recebimento da impugnação. Artigo 63. A decisão sobre vitaliciamento ou não de promotor de justiça será proferida pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Na hipótese de vitaliciamento, em contrariedade à proposta da Comissão de Estágio Confirmatório, haverá recurso necessário para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que o apreciará em 30 dias. Quer dizer, se ele for vitaliciado contra a proposta da Comissão de Estágio Confirmatório, haverá recurso necessário para o órgão especial do Colégio de Procuradores, que apreciará esse recurso da comissão em 30 dias. Quer dizer, a comissão também pode recorrer, é foda, né? É uma situação complicada. Nunca ouvi falar disso acontecer, mas pelo simples fato do cara ser aprovado, né, no concurso, eu creio que ele não fique inabilitado no processo de vitaliciamento. Na hipótese de não vitaliciamento, caberá recurso voluntário no prazo de 15 dias para o órgão especial de procuradores de justiça, que o apreciará no mesmo prazo, 15 dias, no mesmo prazo do parágrafo anterior, que é de 30 dias. Parágrafo 3º. Decidido o recurso, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhará o processo ao Procurador-Geral de Justiça para o fim de ser providenciado o respectivo ato de vitaliciamento ou, se for o caso, de exoneração. Ele não será demitido, ele será exonerado. Parágrafo 4º.
Não interposto recurso, caberá ao Conselho Superior encaminhar o processo ao PGJ para fins do parágrafo anterior. E aí nós paramos no capítulo 4, que vai tratar do provimento derivado, né, que começa com a promoção. Há outras formas de provimento derivado, eu não sei se essa lei vai tratar, eu ainda não a li, de agora em diante, mas hoje vamos parar no final do artigo 63, né, parágrafo 4º, e retomaremos no artigo 64 na próxima ocasião. Grande abraço.